Na última videoaula, nós falamos muito sobre o conceito de resistência ao escoamento, o valor máximo, né, da resistência de tração, que são indicações, né, que são propriedades importantes para a gente interpretar junto com a análise, né, de tensão aqui que nós produzimos através do inventor. Para isso, né, vamos então retomar aqui alguns conceitos, né, sobre a resistência. Então, vejamos aqui. Aqui eu tenho um exemplo, né, clássico, né, de um diagrama de tensão versus deformação para um ensaio, né, de tração de um material que é o metal, o aço. Então, quando eu falo, né, do limite, né, de resistência ao escoamento, eu estou falando aqui sobre essa região, aqui, porque na primeira fase, né, da aplicação de tensão ocorre, né, um comportamento elástico, ou seja, após a retirada da carga, o material ele retoma as suas formas, né, originais. Então, ele aplicando-se, né, uma carga, um aumento, né, de carga, vai ocorrer um maior nível, né, de deformação, né? Então, aplicando-se, né, aumentando-se o nível, né, de tensão, isso traz um maior nível de deformação. Só que nessa região elástica, retirando-se essa carga, o material ele retorna, né, para o seu estado original, para a sua forma original. Mas existe um limite para isso. E esse limite é o limite de escoamento, o limite, né, de resistência ao escoamento. E também aqui, né, um pouco antes, nós podemos, né, especificar o limite, né, de proporcionalidade, e logo depois, né, nós temos aqui então a tensão, né, de escoamento, ou limite de resistência ao escoamento. E nessa região, a aplicação de qualquer carga, ela vai produzir uma deformação plástica ou uma deformação, né, permanente. Então, a aplicação aqui de qualquer nível de carga, né, qualquer nível, né, de tensão nessa região, traz uma deformação permanente para o material. E aumentando-se ainda mais a carga ainda, nós vamos ter, né, para esse diagrama, né, nesse caso que nós estamos falando, um diagrama, né, de tração, nós vamos ter a ruptura pela tração. E daí sim, né, nós então vamos falar sobre a resistência, né, o limite de resistência à tração. Então vejam que a resistência ao escoamento ela é menor, né, que a resistência à tração. E nós aqui então vamos aqui seguindo ainda com os exemplos, né, falando da deformação, né, a deformação é uma medida medida, né, em um valor específico, né, milímetros, né, por milímetros, é, né, uma deformação específica. Na tensão nós já vimos aí em vários momentos, né, e temos falado que é uma medida, né, de força sobre área, e o módulo de elasticidade é a medida, né, da tensão aqui sobre a deformação, né, a relação sobre a tensão sobre a deformação, e o módulo de elasticidade, né, ele é calculado aqui sobre essa região elástica. Seguindo ainda, nós temos algumas medidas gerais, né, que nós utilizamos aí para fazer, né, alguns dimensionamentos, né, e algumas medidas gerais, né. Por exemplo, nós podemos considerar alguns valores, né, admissíveis, né, para tensão, né. Então quando nós fazemos um dimensionamento, né, nós consideramos um nível, né, de tensão dentro dessa região elástica, né, e não pode ser um nível muito baixo, porque se for um nível muito baixo, é claro que nós vamos ter um componente, né, superdimensionado, né, com dimensões muito grandes, né. E também não pode ficar, né, esse dimensionamento, né, não pode ser nessa região aqui exatamente próxima desse limite de escoamento. Ela tem que ficar numa região de uma tensão, de um valor de tensão admissível, que é um valor aqui que está nessa região. Mas qual que é esse valor, né? Então nós temos algumas especificações, né? Então, por exemplo, nós aqui quando existe, né, uma solicitação, né, de tração, né,
uma forma geral, né? Isso não é uma regra, né? Mas uma forma geral, nós podemos considerar para esse nível aí de tensão admissível, nós podemos considerar aí como um valor aí entre 0,45 até 0,60, né, do valor então de resistência ao escoamento. Então, quando nós temos esse estilo aqui de solicitação, né, de tração aí para o metal, para o aço. Outra forma, né, de cálculo, né, é considerar esse valor, né, de tensão admissível, né, quando nós temos, né, um estilo de solicitação por cisalhamento, né, nós podemos aí tomar como um valor geral, né, esse valor aí de 0,40, né, vezes o valor, né, de resistência aí ao escoamento. E para flexão, quando nós temos, né, uma condição, né, de solicitação no estilo, né, de flexão, nós podemos aí considerar o valor aí de 0,60 até 0,75 valor aí, tomar esse valor aí como valor da tensão admissível, né? 0,75 do valor da resistência ao escoamento. E como valores gerais, né, são valores gerais, né, de resistência, né, a tração, a resistência ao escoamento, né, para os tipos, né, de aço, né, lembrando aqui que nós temos aqui, por exemplo, né, aços 1010, aço 1015, 1018, 1020, e esse valor representa, né, a porcentagem de carbono, né, a porcentagem de impureza do carbono no aço, né, e nesse caso, né, por exemplo, o aço 1020, a quantidade, né, de carbono é igual a 0,2%, né, e esse aço que é muito comum utilizado na mecânica, né, que é o aço 1020, ele tem uma resistência à tração nesse nível aqui de 380 MPa e uma resistência, né, ao escoamento nesse valor aqui, então de 210 MPa. Então, mas esses aqui são valores, né, gerais, né, são valores gerais de resistência, né, esses valores aqui que nós tiramos aí da tabela aí de propriedades materiais aí do Shigley, do livro de elementos de máquinas. Mas esses são valores gerais. Os valores, né, de resistência, por exemplo, de um componente como um parafuso, essa especificação, né, de classe de resistência vai ser específica, né, porque o material, após a fabricação, ele pode ter na sua execução, né, alguns estilos, né, alguns tipos, né, de tratamentos específicos, né, tratamentos térmicos, né, tratamento de endurecimento superficial, e acaba modificando essas propriedades de resistência, né. São tratamentos aí que são feitos, né, para melhorar, né, o nível, né, de resistência do componente. E é por isso que nós vimos, né, por exemplo, que existem, né, parafusos aí com classe de resistência que trazem um nível, né, de resistência à tração muito maior que esse valor aí, então, por exemplo, aí de 380 MPa, né, chegando aí valores como 500 MPa para resistência à tração ou valores aí até maiores, né, com classe de resistência com níveis ainda maiores ainda. Mas isso tudo aí nós vamos ainda discutindo e trabalhando ao longo aí das videoaulas aí da disciplina de elementos de máquina.